Eu saúdo a todos, a paz do Senhor, amém, queridos? Abra sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 23. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor, na sua bondade e rica misericórdia, nos concedeu. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, o pastor Josué Gouveia, o vice-presidente, o pastor Charles, e toda esta igreja maravilhosa. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a marca desta igreja é a humildade. Por onde a gente passa, o povo em uma só voz declara isso: a humildade e a comunhão do ministério Vila Nova. Olhe para alguém que está do teu lado direito ou esquerda, dê um sorriso colgate para ele, um sorriso empolgante. Diga para ele: Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a cantora Diene. Eu costumo dizer que é a minha boneca, a minha princesa. Glória a Deus. 1 Coríntios, queridos, capítulo 1, versículo 18, diz o texto sagrado: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Diga assim: nós pregamos Cristo crucificado. Olhe para cá, preste atenção na palavra de Deus. Tecladista, me ajude aí, deixa Deus te usar. Queridos, esta primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta recheada de ensinos, conselhos, orientações de Paulo a uma igreja que Paulo investiu parte do seu ministério. Paulo funda esta igreja na sua segunda viagem missionária e é uma das igrejas que Paulo inaugurou ou fundou de maior peso de glória, que teve maior influência no poder da ação do Espírito Santo de Deus. Paulo chega a dizer no capítulo 1 e o versículo 7 que era a igreja que não faltava nenhum dom. Todos os dons esta igreja possuía. Era uma igreja cheia da presença de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto sagrado é porque Paulo chega na cidade de Corinto e ele não prega um evangelho recheado ou fantasiado. O que Paulo prega a estes irmãos ou a estas pessoas é o evangelho do Cristo crucificado. Eu creio que o que nós estamos precisando ministrar no nosso tempo, na nossa geração, voltar a falar sobre a cruz, voltar a falar sobre o Cristo crucificado. E nós vamos observar que há 2 ou 3 grupos que aqui combatiam ou eram contra a pregação ou o ministério do apóstolo Paulo.
Paulo fala aqui que havia 3 grupos e que se resume em 2, já vou te falar. O primeiro grupo que Paulo fala aqui é dos sábios, o segundo grupo era os escribas, e um terceiro grupo era o inquiridor deste século. Este sábio que Paulo está falando eram os filósofos da época. Paulo existiu em um tempo em que a filosofia tinha um peso muito grande na sua época, na sua geração. Paulo também fala sobre os escribas. Os escribas eram os teólogos judeus que se opunham, eram contra a palavra, a pregação do apóstolo Paulo. Paulo fala também dos inquiridores. O que eram esses inquiridores? Eram aqueles que interpretavam os tempos, as estações de uma forma mística e metafísica, aqueles que decifravam alguma coisa sobre o tempo. Aí Paulo vai dizer: entre esses 3 há 2 grupos que eram contra a pregação do apóstolo Paulo. O primeiro grupo era os gregos, porque os gregos não acreditavam na mensagem, no conteúdo do apóstolo. Porque os gregos não acreditavam? Presta atenção para você entender. Porque os gregos acreditavam. Se você já teve a oportunidade de assistir um filme, ler um livro sobre a mitologia grega, eles acreditam que os seus deuses estão sempre acima dos homens. Os seus deuses estão sempre em um poder supremo, enquanto que o ser humano sempre está embaixo. Enquanto o ser humano tem que reverenciar, tem que adorar, tem que prestar adoração. Aí Paulo vem e diz que o seu Deus, o seu Cristo, o seu mestre, desceu do céu, morreu numa cruz, foi humilhado, foi cuspido, foi moído, foi triturado. Para os gregos isto é loucura, não cabia na mente dos gregos. Outro grupo que se opunha à pregação do apóstolo Paulo eram os judeus, porque os judeus acreditavam que o Messias, ele viria em um cavalo branco, com uma espada desembanhada, como um general de guerra forte e poderoso, ia tirar Israel das mãos dos romanos, dar liberdade a Israel e dominar o mundo da época. Aí Paulo entra em Corinto e começa a pregar de um Cristo que veio em um jumentinho, entrou em Jerusalém, foi moído, triturado, morreu numa cruz, foi humilhado. Para os judeus isto era loucura, não cabia na mente dos judeus. Mas Paulo então declara, ele olha para os gregos, ele olha para os judeus e olha para a grande obra que está sendo inaugurada lá naquela cidade. Ele diz: para os gregos pode ser loucura, para os judeus pode ser escândalo, mas para nós que somos salvos, para o ministério Vila Nova, é o que, Paulo? É poder de Deus. A pregação da cruz ainda é poder de Deus. Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão e mandar glória para Ele, porque esta palavra te alcançou também. Olhe para cá, porque falar sobre a cruz, nós precisamos entrar no contexto da cruz. Morte de cruz era uma das piores mortes daquele tempo, porque morte de cruz era para os piores homens da sociedade, como por exemplo Barrabás. Morte de cruz era para os piores marginais, malfeitores da sociedade. Então não cabia na mente dos gregos e dos judeus. Por quê? Vou te explicar. Porque eles pegavam o prisioneiro, aquele que ia ser levado para a cruz, levavam para um lugar, e este lugar ele ia ser chicoteado, ele ia ser açoitado em um açoite chamado azorrague. Diz, segundo a tradição dos judeus, Deuteronômio capítulo 25 está escrito que quando alguém era condenado e julgado para a morte, ele recebia uma quarentena menos uma, ou seja, 39 chicotadas. Na ponta desse chicote tinha 12 tiras, na ponta dessas tiras tinha chumbo e osso de carneiro. Quando o chicote do carrasco batia na costa do prisioneiro, a história diz que o osso de carneiro cortava e o chumbo penetrava a
carne do indivíduo. Isto é na tradição dos judeus, mas há uma tradição dos romanos. Quando alguém era levado para ser chicoteado, não era só uma quarentena menos uma, ou seja, 39 chicotadas, não, era 5 quarentena menos uma. Então multiplica aí, 5 vezes 39 vezes 12, eu fiz a conta, pastor Charles, dá aproximadamente 2.340 cortes. Imagine o corpo de Cristo, imagine como ele ficou triturado, moído, deformado. É por isso que o profeta Isaías, o profeta messiânico, vai declarar no capítulo 53, ele diz, falando sobre a via dolorosa, que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías, por antecipação, há 700 anos, estava contemplando o meu Cristo, o teu Cristo, sendo moído, triturado, sendo levado para a cruz, todo deformado. Porque ele fez isso, querido? Por mim e por você, para nos dar a vitória, para nos garantir a salvação. Se não bastasse tudo isso, pegaram o nosso Cristo, colocaram uma coroa de espinhos africanos, com cada espinho aproximadamente 12 centímetros, perfurando o seu crânio, atingindo a sua massa cefálica. Imagine a dor excruciante que ele sentiu. Se não bastasse tudo isso, levaram até o Gólgota com um madeiro pesado sobre os seus ombros. Foi chicoteado, cuspido, humilhado, mas não abandonou, mas não desistiu, da missão. Diz o evangelista Mateus, diz Mateus no seu evangelho, que quando ele estava no Getsemane, ele se encheu de tristeza até a morte. Diz Marcos no seu evangelho que ele estava cheio de temor, cheio de angústia. Diz Lucas que a agonia era tão grande a ponto do seu suor se transformar em gota de sangue, mas ele não desistiu. Diga para alguém que está do teu lado, diga para ele, só para ele entender o que Cristo passou por mim, por você. Diga para ele, ele não desistiu, ele não parou, e ele não quer que você pare também. Levaram ele para a cruz, deixaram ele na cruz. Se não bastasse tudo isso, pegaram a sua mão, a mão esquerda, e cravaram um prego de aproximadamente 18 centímetros. Mão esquerda, mão direita, perfurando a sua pele, perfurando a sua carne, os seus ossos, os seus nervos, atingindo a madeira da cruz, e entortavam do outro lado para o prisioneiro não cair. Levantaram ele com toda a força. Lá na cruz, ele está de mão aberta. Lá na cruz, a Bíblia diz que ele olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito e vê que tudo está cumprido. E ele vai declarar uma palavra, que esta palavra até hoje o inferno estremece. Ele vai declarar uma palavra que é a minha vitória e é a tua vitória. Primeiro, ele sente agonia na cruz, quando ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Há uma revelação de Deus aqui, porque muita gente está dizendo que lá no jardim do Getsemane ele sentiu agonia, ele sentiu tristeza até a morte, ou o suor se transformou em gota de sangue por causa da cruz, por causa dos cravos, por causa da coroa de espinho, por causa dos chicotes, por causa da lança que ia perfurar o seu lado direito. Não! Porque ele sentiu agonia e pavor daquele momento. Era por causa dos nossos pecados, era por causa dos teus pecados. Se existe uma coisa que Deus, Ele abomina,
Se existe uma coisa que Deus não é complacente ou a favor, é os nossos pecados, é o pecado da humanidade. Quando Cristo diz Eli, Eli, lema sabachthani, Ele estava vendo que Deus se afasta por um instante, porque Deus não pode estar perto de pecado. Deus não é a favor do pecador. Cristo tinha que ir só, tinha que cumprir a missão só, lá na cruz, mas Ele não abandonou. E a palavra que Ele vai declarar naquele dia, olha para um lado, olha para outro, vê que tudo está cumprido, Ele declara: está consumado, ou tetelestai. Sabe o que Cristo estava dizendo? Está feito, está cumprido. A expressão ou termo tetelestai era usado em 3 ocasiões. A primeira ocasião é quando o servo ia obedecer ao seu senhor, ele usava a expressão tetelestai em forma de obediência. A segunda ocasião era quando o general de guerra ia para um campo de batalha, levava o seu exército, o pastor Charles, vencia a guerra, vencia a peleja, voltava. No discurso de vitória, ele usava a expressão tetelestai, vencemos, conquistamos. E a terceira ocasião é quando alguém ia pagar a última parcela de uma conta, porque naquele tempo não existia boleto bancário, não existia cartão de crédito para dividir as parcelas, mas havia um documento, porque a pessoa que estava devendo, por exemplo, o pastor João está aí, diz aqui, estivesse devendo, lá na porta da casa dele ia estar uma placa: está em dívida. Todo mundo que passasse na rua ia dizer: está devendo, está devendo. Mas aí, se alguém se sentisse em querer com bondade pagar a dívida, pagava a dívida, e aí ia colocar outra placa, não em dívida mais. A placa seria: está pago, a dívida dele está paga. Eu vou declarar nesta tarde: Jesus cumpriu as 3 ocasiões. Como assim, pregador? A primeira foi quando Ele olhou do céu para a terra e viu que a humanidade precisava de milagre, precisava de salvação. Como servo, Ele obedeceu, Ele desceu. Diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, que sendo Ele filho de Deus, Ele se fez servo. Sendo Ele Deus, Ele fez homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A segunda ocasião que Cristo cumpre isso é quando Ele morre, ressuscita, e como general de guerra, Ele levanta a sua voz, toma a chave da morte, do inferno, e diz: é-me dado todo o poder, todo o poder, todo o poder, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O general de guerra venceu. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? O general de guerra venceu a peleja por nós. E a terceira ocasião que Ele cumpre esta palavra é quando Ele está lá na cruz. Lá na cruz Ele diz: tetelestai, está consumado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou pagando a dívida da humanidade. Colossenses capítulo 2 versículo 14 diz que havia uma dívida, uma conta muito grande, impagável, na justiça de Deus, e que homem algum podia pagar. Ninguém podia pagar. Aí Cristo veio e disse: eu pago, eu pago, eu pago. Você está entendendo a palavra? Ele está dizendo que você não deve mais nada. É mentira de Satanás. Ele já pagou, Ele já pagou, Ele já pagou, Ele já pagou a tua dívida. E Ele pagou com que, pregador? Pedro recebe a revelação e diz: não foi com ouro, não foi com prata, nem com coisas preciosas
mas com seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o sangue dele te comprou. Se hoje você está aqui maravilhoso, lindo, adorando, exaltando ao nome do Senhor, foi porque ele te comprou, foi porque ele pagou a tua dívida. E sabe que eu descobri que nós somos tão valiosos, você é tão valioso, que somente o sangue de Jesus podia te comprar. Talvez alguém chegou aqui nesta tarde, início de noite, talvez com uma palavra negativa. Alguém disse: tu não vale nada, tu não presta, você nunca vai dar certo, nunca vai conseguir, nunca vai crescer, nunca vai avançar, porque você não tem valor. Aí você veio para um culto como este, um pregador como este que grita muito e está te dizendo que ele comprou, ele deu valor em você, ele deu valor em você, ele deu valor em você com sangue precioso. Dá para você dizer para alguém aí que precisa ouvir esta palavra? Diga para ele, diga para ela: você é valioso, você tem importância, porque só o sangue dele pode te comprar, pode te comprar. Você tem liberdade agora ao céu, você tem liberdade ao trono dele. Eu quero declarar nesta tarde: ei, o sangue dele ainda tem poder na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu esposo, do teu vizinho, do teu amigo, da tua amiga. O sangue dele ainda tem poder, não perdeu efeito, não perdeu efeito. Não perdeu o efeito. O sangue dele ainda tem poder. E sabe o que eu descobri, querido? Eu descobri que a maior conquista da humanidade não se deu quando Thomas Edison inventou a lâmpada. Eu descobri que a maior conquista da humanidade não se deu quando Alan Turing inventou o computador. A maior conquista da humanidade não se deu quando Galileu Galilei descobriu que a Terra era redonda e circulava em torno do Sol. Eu descobri que a maior conquista da humanidade não foi quando Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. Não. A maior conquista da humanidade não foi quando Alexander Bell inventou o telefone. Não. A maior conquista da humanidade não foi quando Santos Dumont inventou o avião. Não. A maior conquista da humanidade não foi quando Bill Gates inventou um programa operacional para computador. Não. A maior conquista da humanidade, pastor Josué, não foi quando o homem pisou na lua. Não. Qual foi a maior conquista da humanidade, pregador? Foi quando o Filho de Deus desceu a esta terra, foi para uma cruz, morreu pela humanidade e declarou salvação para todos nós. Ele conquistou a nossa vitória. Só quem está entendendo, levanta a mão, abre a tua boca e manda glória por causa desta conquista. Ele conquistou a nossa vitória. Ele conquistou a nossa vitória. Ele conquistou o nosso milagre. E sabe duas coisas que ele conquistou, e eu já encerro. Ele conquistou a nossa salvação, dentre muitas coisas que ele conquistou na cruz. Ele conquistou a nossa salvação, e ele conquistou também a nossa cura física. Ele conquistou a salvação da tua alma, para você ter acesso ao céu, quando morrer e ir para a eternidade com Deus. E ele conquistou a nossa cura física.
Deus é o maior interessado em te curar. Deus é o maior interessado em ver você bem, com saúde. Deus é o maior interessado em ver você de bem com a vida, porque Ele conquistou o que Adão perdeu lá no jardim. Ele conquistou na cruz, porque Ele quer te ver bem. Fica em pé adorando, fica em pé. Eu quero saber nesta noite se há entre nós, eu quero fazer 2 orações. Se há entre nós alguém que ainda não é evangélico, ainda não teve uma experiência com Deus, há entre nós, faça o sinal com a mão. Você que foi convidado nesta noite, você que ainda não teve uma experiência com Deus, se há entre nós alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Todos são crentes? Quem é crente aí, levanta a mão. Glória a Deus. Quem é salvo aí, diga glória a Deus. Já que todos são crentes, então preguei para crente mesmo. Eu quero orar por você. Não é preciso você vir aqui não. Eu quero orar para Jesus te curar nesta tarde. Se você creu nesta palavra, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É você crendo nestas verdades aqui que o milagre acontece. É você crendo nesta palavra aqui que o milagre acontece. Não é preciso você vir aqui. Se você pode, pegue na mão de alguém que está do teu lado aí. Pega, direita ou esquerda, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Feche os teus olhos aí, eu vou orar por você. Eu te peço, se é verdade isto que está escrito aqui, se é verdade a tua palavra que eu preguei, Senhor, e se o teu filho ou a tua filha estão crendo nesta verdade, te manifesta agora com cura, com milagre. O surdo passa a ouvir agora, o mudo passa a falar agora, o canceroso seja curado agora, Pai, em nome de Jesus. O aidético seja curado, Pai. Qualquer enfermidade na coluna, no sangue, no cérebro, no pulmão, nos seios, no útero, na pele, nas artérias, nos ossos, nos nervos, agora eu te dou uma ordem pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Agora recebe o teu milagre, recebe o teu milagre, recebe o teu milagre. Adora pelo milagre, exalta pelo milagre, recebe em nome de Jesus.